Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Romanos, capítulo número 3, versículo 23, um versículo só para a nossa meditação. Ele é bem curtinho, mas muito precioso e traz lições preciosíssimas para todos nós nessa noite. Jesus já revistou esse grupo de lições, então vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. E a oferta que você destina hoje será utilizada para nossos missionários que estão no campo pregando a palavra. Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Quem achou pode dizer amém? Amém! Isso é assim a palavra de Deus. Eu vou ler a versão ali porque a minha versão é diferente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A igreja, 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Feche os olhos, Senhor, na glória de Deus exército, nessa noite. Fale conosco, Pai, de forma poderosa e abundante, meu Senhor. Abençoe cada ouvido, cada coração, Senhor. Que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, salvando, libertando e transformando em nome de Jesus. E você diz? Amém! Por favor, pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, distintos ouvintes da palavra de Deus, queridos visitantes, amada igreja do Senhor Jesus, estamos aqui diante de uma epístola, qual quem escreveu foi o apóstolo Paulo, um dos maiores doutrinadores do Novo Testamento. Ele escreveu diversas epístolas. Entre as suas epístolas, destaca-se aqui esta epístola que foi escrita à igreja que estava lá em Roma. Esta epístola é uma epístola muito curta, uma epístola chamada de epístola doutrinária. Se você pegar a epístola aos Romanos para você ler, você vai levar pouco tempo para você ler ela. Você vai levar aí aproximadamente 35 minutos. Ela tem 16 capítulos, 453 versículos, 7.101 palavras. Foi escrito lá em Corinto, no ano de 57 depois de Cristo. E tem uma frase interessante do reformador da igreja chamado Martinho Lutero, que ele diz o seguinte: se tivéssemos que preservar o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, ainda assim o cristianismo estaria salvo. Ou seja, tanto o valor da Epístola aos Romanos como o Evangelho de João, toda a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir em justiça. E o texto em apreço ao qual nós lemos aqui, nós vimos de forma bem clara que, porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Todo ser humano, sem exceção nenhuma, ele é pecador. Nós vamos discorrer a Bíblia Sagrada e vamos ver vários exemplos de homens que pecaram e transmitiram a lei do Senhor. Eu trouxe aqui para os amados irmãos uma informação interessante de os que eram chamados padres do deserto. Entre eles destaca um com o nome de Evagrio Póntico. Evagrio Póntico. Uma das raízes desses padres do deserto, eles criam o seguinte, que tinha pecados chamados pecados capitais, como nós conhecemos aqui, né? Entre eles são, né, os pecados capitais, esses padres chamados padres do deserto, eles divulgavam e ensinavam, era o seguinte, que o primeiro pecado seria a soberba, a segunda seria a avareza, a terceira a luxúria, a quarta ira, a quinta a gula, o sexto a inveja e o sétimo é a preguiça. Claro que não existe apenas 7 pecados capitais ou 7 pecados, como dizem, pecados mortais, não. Há diversos tipos de pecado e há diversas formas de transmitir a lei de Deus. E todo ser humano, sem exceção alguma, é pecador. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. E quem é o Salvador? Jesus Cristo. Quando você abrir a Bíblia Sagrada, lá no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 14, você vai ver o primeiro pecado aí se manifestando, de uma figura que era perfeita em formosura, cheio de sabedoria e de entendimento. E ele colocou no coração dele, dizendo assim, ó: subirei às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Vemos aí o primeiro pecado em Lúcifer, o anjo de luz, que era o regente está no céu, no coral celestial. Ele cometendo o pecado do orgulho, pecando contra Deus. E quando ele comete esse pecado contra Deus, Deus o derriba do céu abaixo para o inferno, para a terra, para poder tentar enganar as nações.
Muitas pessoas ainda nos dias de hoje têm esse pecado do orgulho. Eu sou melhor, eu faço melhor, né? Até o pastor aí em Petrópolis falava, né? Que as pessoas orgulhosas têm peito de pombo, né? Aquele peito estufado. Mas o orgulho leva o homem a lugar nenhum. O orgulho leva o homem para a destruição. O orgulho leva o homem ao pecado, à transgressão da lei de Deus. E o pecado, o orgulho, se originou em Satanás. Como é escrito aqui, lá no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 14. Outro exemplo claro aqui de pessoa que transgrediu a lei de Deus, pessoa que pecou contra Deus, os irmãos conhecem muito bem, lá em Gênesis capítulo 3, foi Adão e Eva, transgrediram a lei do Senhor. Deus falou assim: de todas as árvores que há no jardim, vocês podem comer desse lugar, mas a árvore que está no meio, a árvore da ciência do bem e do mal, não comereis dela, porque no dia que dela comereis, vocês morrerão. E os irmãos sabem muito bem da história que Satanás, ele transfigurou-se, né? ele se colocou ali sobre a serpente, ele enganou ali Adão e Eva, disse: você não vai morrer se você comer essa árvore, né? Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos serão abertos, né? Então o homem tinha ali o livre-arbítrio de obedecer a Deus ou transgredir a lei de Deus. E quando o homem pensou assim: poxa, se eu comer essa árvore, eu serei semelhante a Deus. Olha só que interessante. Eu vou querer comer essa árvore. E ele comeu. Qual foi a consequência? Quando Deus chamou ele pelo jardim, ele se escondeu de Deus. Falou: Senhor, eu ouvi tua voz suando no jardim e me escondi. Agora o que ele faz? Ele pega folhas de figueiras, coce as folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Por quê? O pecado traz vergonha. O pecado humilha o homem. O pecado põe o homem como que meio que se escondendo na face de Deus. Então vemos aí, meus amados irmãos, a desobediência de Adão e Eva levou à morte. Porque diz no Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O que Deus fez então? O homem não andar com folhas de figueira, Deus vestiu ele de pele de animal. Então algum animal teve que morrer para cobrir o ser humano, né? E vemos então aí outro tipo de transgressão. Passando mais adiante, Deus destruiu a terra com um dilúvio. Os irmãos conhecem muito bem a história de Noé. Noé constrói uma grande arca, coloca todos os animais na arca, coloca ele, a sua esposa e seus filhos naquela grande arca ali, a esposa dos seus filhos. Após Noé salvar ali os animais, salvar ali a sua família, após as águas do dilúvio se baixarem, agora Noé vai plantar uma vinha. E com essa vinha que ele planta, o vinho fermentou. E ele fez ali um vinho para ele. E ele se embebeda daquele vinho. Aí o filho dele, chamado Cão, viu que a palavra do Senhor diz no profeta Isaías, se não me engano, no capítulo 6, diz assim: ó, ai daqueles que bebem vinho até que o vinho os esquenta. Então o vinho aqui se poder esquentar o corpo da pessoa, e com Noé não foi diferente. Quando Noé se embebedou, ele tirou a sua roupa e ficou nu na tenda. O que aconteceu ali? Quando o filho dele virou ele nu, falou assim: puxa, meu pai está bêbado e nu. Foi avisar para os irmãos dele. Os irmãos dele, um dele pegou uma capa, veio de costas e cobriu Noé. Quando Noé levantou do seu vinho, né, os dias de hoje chamamos de ressaca, Noé amaldiçoou o seu filho porque ele viu o seu pai nu. Olha só, a Bíblia diz que um abismo chega a outro abismo. E a Bíblia diz lá em Efésios: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A bebida alcoólica traz benefícios enormes para a saúde. Na televisão eles divulgam, dá calor, geladinho, gostoso, mas eles ocultam o que eu vi no hospital: uma pessoa defecando e vomitando sangue por causa da bebida alcoólica. Ele nos mostra as pessoas mortas em hospitais por causa da bebida alcoólica. Ele nos mostra mulheres sendo agredidas, pais perdendo os empregos, pessoas sendo humilhadas na rua por causa da bebida alcoólica. Não, o diabo é sutil. Ele mostra assim: olha, geladinha, todo mundo está
Em São Paulo, uma tristeza terrível. Eu via lá em São Paulo diversos jovens com aquele copão enorme lá aquela vodka barata, né? E muitos deles, meus amados irmãos, por causa de vida alcoólica, muitos deles aqui em Roma. Eu estava falando com meu filho Lucas essa semana, uma jovem de 15 anos, bebeu um gin falsificado e morreu. A bebida alcoólica traz prejuízo, como teve na família de Noé, por causa da bebida alcoólica, meus amados irmãos. Outro pecado também é como nós vemos na Bíblia, lá no livro de Números, glória a Jesus, Números no capítulo de número 20, aleluia. Olha só que interessante, Lucas. A Bíblia Sagrada diz que Noé era o homem mais manso da terra. Noé era um homem muito manso. Não existia na terra um homem mais manso do que Noé. Só que os filhos de Israel, no Números de número 20, estavam com fome e com sede. E falaram assim com Moisés: Moisés, você tirou lá do Egito, e aqui no deserto não tem cereal, não tem romã, e na minha versão diz, não tem água, era melhor ter morrido lá no deserto, Moisés. Aí Deus chama Moisés vai orar ao Senhor, e Deus fala assim com Moisés: Moisés, é o seguinte, você chama toda a congregação, e você vai falar com uma rocha, você vai falar com uma pedra, e dessa pedra, quando você falar com ela, dela vai sair água. Aí Moisés, em vez de obedecer a voz de Deus, chamou toda a congregação, todo mundo lá, e falou assim: olha só vocês rebeldes, olha só que interessante, vocês rebeldes, porventura vai sair água dessa rocha? Aleluia. O povo ficou tudo olhando, né? Vai sair água da pedra, é possível isso? Moisés pegou o seu cajado e bateu na rocha, e da rocha saiu água. Aí Deus falou assim: Moisés, eu não mandei você bater na rocha, não, Moisés. Aleluia. Eu mandei você falar com a rocha. Aleluia. Talvez as pessoas olhassem Moisés falando com uma pedra, mas Moisés é maluco. Aleluia, aleluia. Mas Deus, meus amados irmãos, o caminho de Deus é diferente do nosso. Aleluia. Quando ele bate na rocha, Deus falou assim: Moisés, você não vai entrar na terra, nem esse povo também vai entrar na terra, porque você desobedeceu a minha voz. E eu estava estudando, pastor, um tempo atrás, muito interessante. Você sabia que a murmuração no ouvido de uma pessoa prejudica os neurônios que são responsáveis por resolver problemas? A murmuração no ouvido de alguém, a pessoa tem os seus neurônios dentro da sua cabeça, ele fica com os seus neurônios destruídos pela murmuração no ouvido da pessoa. Então imagina Moisés diante da multidão ali. Moisés era um homem muito manso, também diz que não existia um homem mais manso que Moisés. O povo reclamou no ouvido de Moisés: Moisés, aleluia, queremos água, queremos comida. Moisés ficou irado. Moisés bateu na rocha e desobedeceu a Deus. Aleluia. E essa rocha, meus amados irmãos, é um símbolo de Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Aleluia. Moisés, homem manso, transmitiu a lei de Deus, pecou contra Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro caso também, lá em 2º livro de Samuel, no capítulo 11, os irmãos conhecem muito bem a história. Você vê um salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Salmo 91, e tantos outros salmos, textos lindos da Bíblia Sagrada. Mas, aleluia, o homem tinha muitas riquezas, Davi. Davi podia escolher qualquer virgem que ele tinha, qualquer mulher que ele tinha, mas ele escolheu uma mulher casada. Aleluia. Esposa de um soldado dele chamado Urias. Interessante. Quando ele viu aquela mulher, a Bíblia Sagrada diz, você conhece muito bem a história, ele coloca Urias na frente da batalha, ele morre, ele toma a mulher de Urias e comete um adultério, comete um assassinato e um adultério. Aleluia. A Bíblia nos esconde pecado de ninguém não, meus amados irmãos. A Bíblia é bem clara. E Davi é chamado na Bíblia Sagrada de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi, quando ele peca contra Deus, ele comete um assassinato e que ele comete adultério, depois ele se arrepende daquilo e não comete mais. Então, nós temos que aprender o seguinte, lá em Provérbios é o seguinte: aquele que confessa e deixa, recebe misericórdia. O que encobre as suas transgressões não prosperará,
Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, recebe o quê? Misericórdia. Como aconteceu com Davi. Lá em Êxodo, no capítulo de número 20, aleluia, lá no versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 20, versículo 13, diz o seguinte: não matarás, aleluia. E lá em Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis se a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz o seguinte: não adulterarás. Adultério é pecado, é transgressão da lei de Deus, e como consequência vem a morte pelo pecado do adultério. Aleluia. Davi pecou contra Deus, sofreu uma consequência terrível dentro da sua casa. Vou pecar e Deus vai me perdoar, vai perdoar mesmo, mas depois vai sofrer as consequências. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo claro aí, meus amados irmãos, de transgressão da lei de Deus foi o caso de Salomão. Aleluia. Salomão constrói a casa de Deus com pedras preciosas, as coisas mais lindas do mundo. Aleluia. Salomão chama os sacerdotes, ora. Aleluia. A glória do Senhor invade toda a casa. Deus apareceu para Salomão mais de uma vez. Não lembro a quantidade que Deus apareceu para Salomão. E Deus perguntou para Salomão: o que você quer, Salomão? Aleluia. Salomão, eu quero sabedoria para poder governar o povo. Deus falou assim: como você não pediu riqueza nem nossos inimigos, eu vou te dar sabedoria e vou te dar também riqueza. Aleluia. Salomão tinha tudo. Tinha presença de Deus, tinha riqueza, tinha um bom governo. Só que quando ele estava mais velho, ele se perdeu. Ele transmitiu a lei de Deus, de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 em diante. Aleluia. Ele se junta às mulheres das outras nações. E as mulheres das outras nações falam assim: Salomão, esses deuses que estão aqui, você pode adorar esses deuses, não tem problema nenhum, Salomão. É o que chamamos hoje, né? Não tem nada a ver. É assim, aleluia. Salomão começa agora a adorar imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, aleluia, versículo 3 em diante. Não fará para ti imagem alguma em que há em semelhança no céu, na terra e debaixo da terra. Não te curvarás a ela e não lhe prestará culto. Não pode adorar imagem de escultura. É uma transgressão da lei de Deus. Por isso Deus fala assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus odeia a idolatria. Aleluia. Olha só, Deus odeia de forma tão terrível a idolatria. Quando Moisés subiu no monte para buscar a tábua dos 10 mandamentos, quando o povo, quando Moisés voltou, o povo estava adorando o bezerro. Deus falou assim: Moisés, todos os idólatras vão morrer. Pegaram a espada e mataram os idólatras. Aleluia. Por quê? O salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então Salomão cometeu o pecado da idolatria. Deus não aceita o pecado da idolatria. Aleluia. Não vemos aqui mais escultura nenhuma. Aleluia. Deus é Espírito. E corpos que o adorem. O adorem é Espírito. Né? Cadê os adoradores do Senhor aqui nessa noite? Aleluia. Deus não aceita idolatria. Deus não aceita esse erro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O único que não pecou. Aleluia. Ao contrário disso, aleluia, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Tentou botar na televisão para mim em nome de Jesus. Diz o seguinte: que Jesus, aleluia, ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Aleluia. Jesus levou sobre a cruz do Calvário todos os nossos pecados. Jesus levou sobre a cruz todas as nossas transgressões. Aleluia. Como dirá o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Aleluia. E pelas suas pisaduras, aleluia, foste sanados. Jesus é especialista em
conseguir consertar coração quebrado. Jesus é especialista para tirar o coração de pedra e botar um coração de carne. Aleluia, aleluia. Jesus é poderoso para tirar todo e qualquer pecado. Aleluia, aleluia. Certa ocasião, estou evangelizando e eu fui sozinho. Eu pensei assim, Jesus, aleluia. Jesus mandou ir de 2 em 2. Mas eu não tenho problema, eu vou sozinho. Peguei os frentes e fui sozinho evangelizar, porque a bicicleta fui para a rua, sabendo que essa rua é perigosa. Eu fui nesse tempo. Deus mandou, fui, aleluia. Fui descer na rua, quando eu entrei na rua, tinha um pessoal sentado assim no bar, aleluia. E eu humildemente me deu um folheto, falei de Jesus, Eu achei interessante, rapaz. O homem falou assim, ó. Deus perdoa todo pecado. Eu falei, sim, Deus perdoa todo pecado. Até o homicídio. Deus perdoa o homicídio. Olha, como o pecado Deus perdoa. Oh, Deus perdoa porque é um mentiroso, um adulto. Deus perdoa todos. Por quê? Deus perdoou. Deus não quer que ninguém se perca. Mas Deus quer que o homem chegue a salvação. Quando eu falei com ele assim, Deus perdoa o homicídio, eu vi que ele tinha uma esperança. Aleluia. Muitas vezes você está evangelizando alguém, essa pessoa é um homicida. Essa pessoa é um adúltero. A pessoa é um mentiroso. E eu falei com ele assim, no detalhe, qual pecado é pior? Um homicídio ou uma mentira? Ele falou assim, mentira. Eu disse, não. Tanto mentiroso como homicida, se não se arrepender dos pecados, vai para o inferno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quem mente é filho do diabo. Em João 8,44 diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso Deus. Ele peca, ele mente desde o princípio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então quem mente é filho de Satanás. Aleluia. Jesus falou assim também, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo não me lembro, não, fala assim, ó. Não escolhi vós 12, um de vós é um diabo. Olha só que interessante. Eu estava analisando por cima da Bíblia a palavra diabo. A palavra diabo significa difamador. Então, se a pessoa é um difamador, ele está sendo um diabo. Olha só que interessante, aleluia. E a Bíblia diz que o difamador, o maldizente, lá em 1 Coríntios capítulo 6, aquela lista lá, versículo 10, diz que o maldizente também não vai herdar o reino de Deus. Aleluia. Todos os pecados destituídos estão da presença de Deus. Aleluia. Não há homem que não pegue. Aleluia. Por isso que Jesus veio. Aleluia. Morreu na cruz para nos dar salvação. Aleluia. E você fala assim, Daniel, eu sou bonzinho. Eu trabalhei com isso aí. Eu encontrei um pescador. Eu falei com ele assim, rapaz, Jesus deu uma alma na sua vida. Ele falou assim, não, eu sou uma pessoa boa. Eu falei com ele, um texto duro do profeta Isaías, aleluia, que diz o seguinte, no capítulo 64, se não estou enganado, fala o seguinte, que os nossos pecados, as nossas boas obras, sem Deus, é como trapos de imundícia. Se nos diz de hoje que a mulher usa nos dias da sua imundícia, aleluia, eu posso chamar do Senhor. Então a boa ação que você faz hoje, se você for no orfanato, dá uma cesta básica. Se você for visitar as viúvas, se você acolher o pobre, toda uma ação que você fizer, se você não tiver Jesus, é como um trapo de imundícia diante de Deus. A salvação não é pelas obras, não é o que eu faço, não. A salvação é pela graça de Deus. Se eu fosse bonzinho e não precisasse de outra coisa, Jesus não precisaria vir morrer na cruz por mim. Não precisaria. É só praticar boas ações, você é salvo, não é, meus amados irmãos? A salvação, aleluia, é só através de Jesus. Aqui, meus amados irmãos, tem um montão de pecador, mas são pecadores redimidos, aleluia. É um povo que vai morar no céu, aleluia. Por quê? Porque o povo se arrependeu dos seus pecados, aleluia, aleluia.
Os irmãos podem ficar de pé, pastor? Pode? Os irmãos, por favor, coloque sobre os seus pés em nome de Jesus, aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Irmãos, os dias são difíceis, aleluia, aleluia. O maior pecado, meus amados irmãos, temos que vigiar também. Isso aqui, ó, celular, aleluia, aleluia. O que nós vemos aqui, temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos. Isso aqui tira a gente da leitura da palavra. Isso aqui tira a gente da oração. Isso aqui tira a gente de uma vida devocional. Não, aleluia. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero perguntar para você: tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como único pequeno Salvador? Aleluia, aleluia. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite em nome de Jesus, aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração, aleluia. Vamos orar. Senhor da glória, Deus dos exércitos, todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Oh Senhor, o salário do pecado é a morte, Pai. Por isso que nós morremos, Senhor, mas não teremos a morte eterna, teremos a salvação eterna. Aleluia, aleluia. Perdoa os nossos pecados, lava-nos completamente, abençoa o teu povo, Senhor, santifica o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Se o arrebatamento acontecer hoje, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Se o arrebatamento acontecer hoje, Senhor, deixe-nos aqui, aleluia, dizendo: Maranatá, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e você diz: Amém. Volta a direção ao nosso pastor Geraldo, em nome de Jesus. De tantas coisas que antes fazem,